O tributário é um ponto que os empresários negligenciam e eu vejo que é um pilar tão importante quanto vendas, porque quanto mais você vende, mais imposto você paga. Sim. E aí, se o seu imposto não está calculado de maneira correta, a sua margem de lucro está sendo diminuída. Então, na última linha, você está perdendo rentabilidade no bolso. Que dois pilares que a gente não pode negligenciar. Então, a saúde, tanto emocional quanto espiritual, que é algo que eu estou muito focado, e a saúde financeira. Você guardar R$1.000 por mês durante 40 anos, num juro de 1% ao mês, ao final dos 40 anos, você tem 11.800.000. Então, esse é o poder dos juros compostos. E aí, trazendo essa analogia para o mercado digital, o YouTube é isso. Que o mercado ainda não percebeu é o poder do educacional nos negócios. Então, se os caras entender a transformação que ele faz na vida de um terceiro, a família que ele vai ajudar, e ainda ver que aquilo exponencializa o negócio dele, cara, só que as pessoas não enxergam, eles enxergam a gente como um custo. No entanto, toda vez que vem uma crise, nosso contrato é um dos primeiros a ser cortado. Então, o empresário que estiver assistindo, ele tem que entender a necessidade de ele ter alguém ali dentro do mercado, dentro da empresa dele, alguém de mercado que consiga falar pro cara, tá tudo certo, Vitor, pode dormir tranquilo. Você emocionou, cara? Por quê? É um sonho, cara. Tá aqui. Ele é advogado e contador. E é mentor de advogados e contadores. No episódio de hoje do VDCast, você vai conhecer o Elcio Guiotto. Elcio, se apresenta pra galera do VDCast. Olá, pessoal. Bom, Vitor, primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui. É a realização de um sonho estar aqui. Eu acompanho você há quase 5 anos. Caramba. Foi uma virada de chave na minha vida do educacional por conta da mentoria. Tudo veio com Como Começar do Zero. Meu Deus. Que em 4 aulas eu montei minha mentoria na primeira semana, 50 mil de faturamento, com o Facebook bloqueado. Então vou contar um pouco mais dessa história, mas é um prazer estar aqui. Sou Elcio Guiotto, sou marido da Janaína, pai do Matheus e Ronaldo. O Matheus tem 11 anos, o Ronaldinho vai fazer 10 agora. Sou advogado e contador, como você disse. Estou no mercado tributário há muito tempo. Trabalhei 11 anos na KPMG, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. E hoje eu tenho meus próprios negócios, tanto a parte educacional quanto a parte de negócio. Então, tenho mentorias, tenho mastermind, faço treinamentos em company, dou palestras. Então, esse é o Elcio Guiotto, um cara família, cristão, e estou aqui para poder contribuir um pouco, principalmente nesse momento de reforma tributária. O tributário é um ponto que os empresários negligenciam, e eu vejo que é um pilar tão importante quanto vendas, porque quanto mais você vende, mais imposto você paga. Sim. E aí, se o seu imposto não está calculado de maneira correta, a sua margem de lucro está sendo diminuída. Então, na última linha, você está perdendo rentabilidade no bolso. Então, é isso que eu faço há praticamente 25 anos. E esse é o Elcio Guiotto. Que massa, amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero que você conte um pouco dessa história. O que veio primeiro? Veio primeiro o advogado, depois o contador? Veio primeiro o contador, depois o advogado? E depois nasceu o Elcio Mentor? Como é que foi um pouco dessa trajetória? Cara, é uma história bem maluca. Eu, com 18 para 19 anos, eu estava meio perdido, não sabia o que fazer. Tinha terminado o terceiro colegial. E aí um primo meu, que é contador, falou, cara, você sempre foi bom com número, por que você não faz contabilidade? E ele era controller de um grupo de usinas de açúcar e álcool. E, eventualmente, se tiver uma vaga aqui, eu puxo você para trabalhar na usina. Aí eu não sabia o que fazer, comecei a fazer contabilidade. Logo na sequência, teve uma vaga na usina, eu entrei na usina, no Grupo Balbo, lá na região de Ribeirão Preto, e poucos meses depois teve um processo seletivo da KPMG. Aí eu entrei no processo, acabei passando no processo seletivo e ingressei na KPMG. Aí eu falo que eu tenho antes e depois da KPMG, que foi a minha grande escola. Fiquei lá por 11 anos. E aí eu comecei com a contabilidade, demorei muito tempo para me formar, a gente viajava muito, trabalhava muito. Então, em 2008, eu terminei contábeis e fiquei na KPMG até 2013. Em 2013, nós recebemos uma proposta para montar um tributário dentro do escritório de advocacia em São Paulo. Aí nós aceitamos, saímos, só que a condição era que eu fizesse direito. E aí eu já estava ali em 2013, já com relacionamento com a Janaína, minha esposa. Aí logo na sequência ela engravidou. Aí eu comecei a fazer direito, fiz os 5 anos, graças a Deus no 9º período eu passei na OAB, então tirei da frente. E aí... Então você é nerd, né? Você eu estudioso. Cara, eu nunca gostei de estudar, mas eu amo essa área. 2 áreas que eu sou apaixonado. O tributário, que a contabilidade está junto, e o educacional da parte financeira. Eu adoro educação financeira. É o meu hobby. Você fala assim, o que você gostaria de fazer que dá maior prazer? É ensinar as pessoas sobre educação financeira. Eu leio livros sobre educação financeira, é a área que eu mais estudo depois do tributário. Aí o que aconteceu? Em 2019 eu saí desse escritório e fiquei solo.
E aí, logo na sequência, eu fui convidado para ser sócio de um escritório aqui em São Paulo de ex-KPMGs. Ingressei. E aí veio a pandemia. Aí eu lembro que foi uma sexta-feira, acho que era 13 de março de 2020, voltei para Ribeirão, uma quinta-feira à noite, lockdown na sexta. Aí eu comecei a trabalhar no escritório a semana inteira, porque eu vim até então de terça a quinta, eu ficava em São Paulo. Aí a minha esposa começou a ver o meu dia a dia. E aí um dia ela entrou na minha sala e falou, amor, você fica o dia inteiro tirando dúvida dos outros. Isso tem um valor. Eu falei, amor, mas é do cliente. Falou, não, mas você pode ensinar isso. Sim. E ela ficou ali. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tal, até que um determinado momento eu falei para ela, olha, beleza, vamos fazer isso. Eu lembro, 1º de janeiro de 2020. Eu não gravava vídeo. Eu sempre dei treinamentos, dentro da KPMG eu treinava equipes, treinava equipes de empresários, mas eu nunca tinha feito nenhum curso assim. Aí, beleza, falei, vamos ela estava estudando esse assunto, ela tinha vindo em alguns eventos aqui em São Paulo. Aí começamos. Mas assim, comecei com um curso e as coisas não engrenavam. Mas aquilo para mim começou a me gerar prazer. E aí o dinheiro já era uma consequência. Então... porque é o seu tema favorito, é o que não você deu tá dinheiro, né? Tudo bem, não era aquilo que me sustentava, né? E aí, beleza, a gente foi. Aí eu lembro que eu fiz um lançamento em agosto para setembro de 2021. A gente tinha feito um primeiro lançamento, tinha vendido uns 25 produtos de 997, de R$1.000. Legal, deu um dinheirinho bom, dá pra fazer uma viagem com a família. O segundo a gente melhorou tudo. Eu trouxe um cara pra equipe, cara, eu vendi 8. Uau. Na quinta-feira da semana seguinte, um cancelou a compra. E aí deu, sei lá, 3, 4 mil reais de lucro. E eu fiquei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu tinha que remunerar o cara que tinha me ajudado, eu peguei todo o lucro, dei pra ele, falei, cara, sem crise, fiz as lives, tudo certinho, ficou pra ele. Aí eu fui dormir com aquilo na quinta-feira na cabeça, falei, eu preciso mudar esse foco do educacional, porque tem alguma coisa errada. Aí eu falei, bom, eu tenho uma baita numa experiência. Eu consigo direcionar as pessoas de uma maneira muito prática, porque eu vivo isso. E comecei a pensar, mentoria, tutoria e tal, aí fui pesquisando. Aí eu achei o seu podcast, o VDcast. Que massa. Então isso aqui presta, né? Isso aqui é Não, bom. isso é bom. Faz alguém chegar nesse mundo, né? Não, e o melhor é saber que hoje eu estou aqui, né? Melhor ainda. Depois quanto tempo depois? 4 anos. Uau. 4 anos e meio. Uau. E alguns milhões faturados. Alguns milhões faturados. Aí o que aconteceu? Eu peguei, fui procurar o produto, né? Aí achei lá o Como Começar do Zero. Depois eu até copiei, eu lancei um CCZ do tributário. CCZ, só para dar um contexto, CCZ é o meu programa chamado Como Começar do Zero, que é o meu programa para em 8 semanas ou menos você colocar a sua primeira oferta de mentoria no ar. Se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar em comocomeçardozero.com.br. Já fiz o meu jabá aqui, né? Eu vou ajudar nesse jabá. Você não precisa nem ficar nas 8 semanas, porque eu assisti 4 aulas. Foi menos, né? Foi menos de 2 semanas, sei lá. Nem isso. Aí o que aconteceu? Eu comprei na sexta porque eu não dormi direito. Eu falei, tem alguma coisa errada, mas isso tá me dando prazer, eu quero continuar. Aí eu comprei, falei com a sua equipe, contei o que eu precisava, aí elas falaram, você precisa assistir essas 4 aulas iniciais. E assim, não era nem na sequência, tá? Elas pegaram a minha dor e me direcionaram Customizou de uma maneira, a experiência, né? Vê aqui. Isso. Eu falei, não tem muito tempo. Aí no final de semana eu assisti. Aí tinha um formulário de aplicação, que você explicava certinho como fazia, dava o modelo. Fiz o formulário, só que eu tava com um problema do que nessa virada de quinta para sexta ali, eu tive um bloco no Facebook. E aí eu não podia impulsionar nada. Eu falei, não, mas beleza. Na segunda de manhã eu comecei nos meus stories do Instagram a rodar uma campanha orgânica de que, estou abrindo a agenda de uma mentoria individual comigo. Cara, era 7.500, 12 encontros de 2 horas. Caramba, 1 a 1 ainda. 1 a 1. Uau. Falei, não, mas beleza, eu vou entregar. Cara, na sexta-feira eu tinha vendido as 7... Meu Deus. E aí você ensina o quê? Formou individual, monta o grupo. Sim. Aí o que eu fiz? O cara pode começar no grupo direto. Pode começar no grupo direto. Mas eu ensino ao cara que vende individual como que ele vai do 1 a 1 pro grupo. Isso. Também. Aí o que eu fiz? Eu não montei o grupo. Eu peguei esse 7, abri o grupo. Aí quando entrou o primeiro do grupo, eu tinha 8. Porque aí eu falei pro cara, você ganhou individual, mas eu vou te dar um bônus, você vai participar também no grupo. Perfeito. E aí o grupo começou a crescer. Perfeito. Já passaram ali, sei lá, uns 400 mentorados até então. E depois eu fui lançando outros projetos digitais. Eu fiz um lançamento chama Formação Expert no Agronegócio, que é uma área que eu atuo muito e tem uma demanda gigantesca.
Já tive mais de 600 alunos nesse curso. Que legal. Custa 2.997. E aí depois eu vim no educacional e nunca mais parei. Porque, cara, eu tenho negócio comigo. Se eu começar um negócio, é difícil eu parar. Igual o canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube. Eu não conseguia começar o canal do YouTube. Não ia pra gravar, não gravava. Aí eu falei um dia, ó, eu vou no estúdio, vou gravar uma manhã inteira. Eu quero pôr 2 vídeos por semana, terça e sexta. E então eu preciso gravar 8 vídeos por mês. Aí fui no estúdio e falei pro cara, ó, quero um pacote assim. O cara, tá feito. Janeiro de 2023. Gravei os 8 vídeos. De lá pra cá, nunca faltou um vídeo. Toda terça e toda sexta tem um vídeo no meu canal às 13 horas. E há 1 ano e pouquinho eu comecei toda terça às 9h07. Amanhã eu tenho às 9h07. Eu tô ao vivo no meu canal do YouTube, 68 semanas. Caramba. Gravando aula toda, dando uma aula toda terça-feira às 9h07 da manhã. Que maneiro. Então assim, e tô no educacional. E o importante... E você que... Desculpa te interromper, mas imagina. Você que tem esse background e essa paixão por finanças, né? Você vai ver que essa produção de conteúdo e esse lance de não parar, começar e continuar, ele vai te pagando juros compostos, né? Você falou que você me conheceu por causa de um VDcast que você assistiu e hoje você tá aqui gravando. Cara, eu faço um VDcast por semana, toda segunda-feira a gente tá ao ar, há muitos episódios. Eu não sei em qual episódio que a gente tá, eu sei que é mais de 200, eu não sei se já sei lá qual o número que a gente tá, mas toda semana tem um episódio novo. E isso vai gerando um efeito composto, porque o YouTube, o Instagram, a gente que trabalha pro Instagram, né? O YouTube trabalha pra gente. Sim. Porque um conteúdo que fiz lá atrás continua me gerando novos clientes. Então, aquele vídeo que você viu lá, o VDcast, esse vídeo aqui vai gerar negócio pra mim. Só que aquele vídeo que gerou o primeiro negócio que você comprou, o CCZ de mim lá atrás, continua trazendo novos clientes. Então... Isso é algo muito poderoso. E, inclusive, uma curiosidade, 100% das pessoas que eu entrevisto aqui no VDcast são clientes. Todo mundo que está aqui porque teve um case de resultado dentro dos meus programas. Se você quiser ser o próximo, entra aí em victordamasio.com.br/VDcast. E aí preenche uma fichinha que explica o momento que você está. Não importa se você está do zero absoluto, como o Elcio estava, né? Ou se você já fatura milhões, como alguns clientes meus já faturavam quando me contrataram. Então entra lá em victordamasio.com.br/VDcast e eu vou apontar o caminho que eu e a minha empresa a gente pode ajudar você. Beleza? E cara, muito massa ver essa evolução, mas eu te cortei, eu quero que você siga. Então, tranquilo. Já perdeu eu ia falar gancho. da questão do YouTube, por exemplo. Eu tenho na minha cabeça que o YouTube é o juros compostos do mercado digital. Isso, juros compostos. Juros compostos do mercado digital. E você que é apaixonado por isso, explica o que é juros compostos. Eu entendo, você entende, mas quem está ouvindo... Juros compostos você pega um investimento de R$1.000, ele dá um retorno de 10%, deu um retorno de R$100. No mês seguinte... Não é mais R$100. É 110. É 110. Então, e no outro não é 110, neve, é 111. Isso, 111. E assim vai. Isso vira uma bola de neve. Cria aquele gráfico exponencial, né? Aí é o de repente, né? Pô, de repente... Tem um vídeo muito legal do Paulo Vieira e da esposa, que eu me inspiro muito nesse vídeo deles, que eles trouxeram assim, de repente eles compraram um avião, de repente eles mudaram para São Paulo, e todo mundo falou, pô, o que aconteceu? Não foi de repente. Eu até falo com a Janaína, porque a gente é bem focado nessa parte da educação financeira, porque eu vejo que 2 pilares que a gente não pode negligenciar. Saúde, você pode ter todos os problemas do mundo, a hora que você tiver um problema de saúde, só tem um problema. E o financeiro, principalmente nós homens, ele tira a paz. Pô, não tem dinheiro para pagar a escola de um filho, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, é complicado. Então a saúde, tanto emocional quanto espiritual, que é algo que eu estou muito focado, e a saúde financeira. E aí o que acontece? Esse vídeo é muito interessante, porque quanto tempo o Paulo Vieira está no mercado? E ele começou a desfrutar 2001, 2002 pelo vídeo. Quer dizer, o cara ficou 20 anos ali nos juros compostos, o negócio trabalhando, o dinheiro trabalhando para ele. E eu faço uma conta com os meus mentorados e com as pessoas que me perguntam sobre educação financeira, é o seguinte, se você guardar R$1.000 por mês durante 40 anos, num juro de 1% ao mês, ao final dos 40 anos você tem 11.800.000. Então, por exemplo, eu tenho meus pais que têm 84 anos e minha mãe 80. E são muito pobres, assim, não tem muita coisa. Se eles tivessem guardado com 40 anos, hoje eles deixariam um patrimônio para os filhos de quase 12 milhões. Então, esse é o poder dos juros compostos. E aí, trazendo essa analogia para o mercado digital, o YouTube é isso. E ó, pausa estratégica para fazer um chamado aqui para você. Se você não está inscrito aqui no canal, toca aqui para os meus episódios chegarem em você. Toda semana, um episódio novo, toda semana, um empreendedor digital do bem compartilhando suas vitórias, seus resultados, seus sucessos e também seus erros para você crescer na sua vida de mentor.
Um dia eu tava conversando com o Thiago Brunet, ele começou a gravar em 2014, se não me falha a memória. Parece que o primeiro vídeo dele explodiu em 2019 ou 2017, acho que foi 2019. Quanto que esse cara produziu sem ninguém ver, no secreto, sem aparecer... Sem desistir, sem desanimar. E aí, de repente, aí o cara fala, nossa, o vídeo do cara virou... O cara produz conteúdo. Porque o Thiago é um fenômeno para produzir conteúdo, né? Não, maravilhoso. Ele é uma máquina de produzir conteúdo. Quando eu falo que eu tô cansado, eu lembro dele. Porque ele é uma máquina de produção de conteúdo, né? Ele produz conteúdo todos os dias. Hoje de manhã mesmo eu assisti ele correndo na esteira, 7h, 6h57, ele estava ao vivo. Ele é incrível. Ele é incrível. Então eu vejo que o digital, ele proporciona isso. Só que o que eu acredito que o mercado ainda não percebeu é o poder do educacional nos negócios. Isso, para mim, esse é mais do que o juros compostos e é que tem alguma coisa mais valiosa que o juros compostos. Porque eu sinto isso nos nossos negócios. Então, quando você passa uma credibilidade para o cliente, igual acontece, as pessoas nos procuram hoje porque a gente passa credibilidade. O meu mercado é um mercado muito ruim de trabalhar sob a perspectiva de que tem muita fraude. Então, tem muito picareta no mercado oferecendo ganhos milionários. Como no mercado igual o seu, que é mentor dos mentores, tem. Eu te prometo ganhar 1 milhão por mês. Pô, não é assim que funciona, né? Então, no nosso mercado tem muito disso. Então, o que eu vejo? Que o educacional, ele alavancou o Elcio como uma autoridade do mercado tributário. Então, hoje eu sou convidado para palestrar, a gente está no momento de reforma tributária, então o tributário está no momento, todo mundo fala sobre isso, só que os negócios cresceram muito. Por quê? Porque começou a trazer demanda. Então, eu tenho um projeto de parcerias, eu tenho um projeto de indicações, então tá vindo muita coisa no negócio, eu falo, hoje os meus negócios estão crescendo de uma maneira mais exponencial do que a mentoria. Então, o cara que tem um conhecimento de 10, 15, 20 anos, se ele entrar no educacional, pegar, por exemplo, um mentor igual você, que vai dar o passo a passo, vai dar tudo mastigado, 15, 20 anos. Outro dia eu tava falando de você para um cara, eu falei, quem que é o Vitor Damasio? Eu falei, sabe o pessoal fala que quando tudo era grama, eu falei, o Vitor, ele plantou a grama. Ele é diferente, igual o Conrado Adolfo. O Conrado plantou a grama, né? O Conrado é mais antigo do que o mercado. Vocês são 2 dinossauros do mercado digital, né? Você é da mentoria, porque você trouxe a mentoria para o Brasil, deve ter sido um dos pioneiros, quando ninguém falava de mentoria. Então, se os caras entenderem a transformação que ele faz na vida de um terceiro, a família que ele vai ajudar, e ainda ver que aquilo exponencializa o negócio dele, cara, vê o cara da CIMED. Quanto que cresceu o negócio do cara. É a marca dele. E tá na moda, né, esse termo, né? Founder-led growth, que é o crescimento liderado pelo fundador, Pelo né? fundador. E, cara, é algo que é tão poderoso. A gente vê, né? Você falou do cara da CIMED, tem o Elon também, o Elon Musk, né? Elon Musk. Várias empresas que são drivadas pelo próprio dono mesmo. Mas você que é advogado, você que é contador, como é que funciona a sua mentoria para fomentar os seus outros negócios? A sua mentoria é o seu back-end, é o seu front-end? Como que eles conversam? Porque acaba que você está criando um verdadeiro ecossistema. Como é que funciona isso? Hoje a gente tem desde o Mastermind, que é o nosso principal produto ali, que é o High Ticket, que custa um ticket de... a gente tem um clube dentro da MLS, então a gente tem um ticket compatível com a MLS, mas eu tenho uma comunidade... Que é quanto? Fala o preço aí. É 60 mil individual, 90 mil sócio, ou casal, porque a minha esposa está nesse projeto. Tem muitas pessoas Só para alinhar, individual não, cadeira única. A cadeira única, é um programa em grupo. Um programa em grupo. Que a primeira cadeira é 60, a segunda é 30, perfeito, é isso? é isso. A primeira cadeira é 60, a segunda é metade. Sócio ou cônjuge paga metade. Sócio ou cônjuge paga metade. E eu tenho uma mentoria que é para ensinar realmente a parte técnica e prática do dia a dia do mercado tributário. Que aí cobra quanto? Aí essa custa 14 mil anual e 8 mil semestral. A gente já está pilotando, já estava mudando para vender só o anual. Legal. Desde o ano passado, as renovações começaram a ser anuais. Uhum. Eu tenho, por exemplo, mentorados que estão comigo desde outubro de 2021, quando eu lancei. Uau, o cara está comigo há 8, 9 ciclos. Meu Deus. E assim, é legal você... Eu tenho 2 meninos ali, que eu falo menino que eles têm 30 e poucos anos. E você? Eu tenho 43. Tá. Aí eu brinco que são meus... Que na Big Four você tem o trainee, né? Uhum. Eu brinco que eles são meus eternos trainees. Cara, a evolução dos 2 moleque é sensacional. Semana passada eu tive uma reunião com eles, eu falei, cara, para mim é muito prazeroso ver o quanto que vocês evoluíram.
Só que as pessoas querem primeiro ganhar o dinheiro para depois investir no investimento, investir na educação, que na verdade tinha que ser o contrário, né? Eles mesmo ganhando pouco, eles investiram. E aí como que funciona? A pessoa entra dentro num projeto desse, e se ele não conseguir fazer, vamos imaginar que o Vitor tem uma transportadora, lucro real, um regime de tributação. Lucro real, lucro presumido é onde estão as grandes oportunidades tributárias. E aí ele conseguiu, com um amigo dele, que tem uma transportadora, e falou, cara, Vitor, eu quero que você faça o trabalho. Mas ele não sabe fazer o trabalho ainda, porque ele está num momento de aprendizado. Ele traz para um negócio que chama pool tributário, a gente executa 100% do trabalho para você. E você fica com 33% do faturamento e a gente fica com 67%. Você fatura os seus 33%, eu faturo os meus 67%, até para não ter bitributação, até o momento que você fala assim, não, agora eu consigo fazer sozinho. Então, o que a gente montou? Você ganha aprendendo. Então, você tem condições de ficar um tempo na mentoria, e se você, eu sou advogado previdencialista, eu quero entrar na mentoria para aprender a vender o produto tributário, mas eu não quero fazer. A mentoria serve para você. Nós fazemos toda a execução do trabalho para você. E isso tem crescido muito. Então, o que aconteceu? A gente criou um ecossistema e agora a gente está pivotando para quê? A gente está montando um ecossistema de soluções empresariais. Então, hoje, se o Vitor tiver uma questão, o Vitor quer comprar um apartamento em Orlando. Compra como? Vitor e a esposa direto? Ou compra através de uma LLV nos Estados Unidos? Lá. Ou abre uma empresa em BVI e aí essa empresa é dona da LLC e aí a gente consegue estruturar qualquer tipo de problema tributário, contábil, societário, sucessório, hoje dentro do ecossistema a gente consegue entregar, entendeu? Até, por exemplo, vou fazer um planejamento sucessório, tenho 40 caminhões e 500, e 30 implemento agrícola. Quanto que vale isso para a gente valorizar um eventual planejamento sucessório? A gente tem pessoas no ecossistema que faz toda a avaliação. Não, esse aqui vale 100 mil, esse vale 800 mil, esse vale 500 mil. Então, esse é o movimento do Gmind. É trazer as pessoas para que dentro do ecossistema de solução empresarial, ele consiga atender o cliente dele da melhor maneira possível. Com pessoas de mesmo propósito, com índole técnica apurada, não entra qualquer um, então não é pagar e entrar, a gente faz uma entrevista, a gente entende, então é um processo um pouco mais lento, a gente não sai vendendo assim qualquer um, não é passa o cartão e entra. Então todo esse sistema que a gente montou do educacional acabou criando novos produtos. Aí eu trouxe, por exemplo, o Marcelo foi meu patrão durante 17 anos. Hoje ele é o meu principal sócio no negócio. E a gente se separou depois de um tempo. Aí a hora que os negócios começaram a crescer, Marcelo, eu tenho um projeto, quer ser meu sócio nesse projeto? Hoje ele é o meu principal sócio. Que maneiro. Mas, por exemplo, o que a gente está criando também? Os meus alunos, os meus mentorados, estão virando meus sócios. Eu tenho 3 sócios que são mentorados meus. Eu tive mentorado meu, por exemplo, que teve mês no negócio, faturar 240 mil. No negócio. Ele é mentorado, tá dentro da nossa comunidade, só que eu fui selecionando os melhores e como os nossos negócios foram crescendo, eu fui trazendo os melhores. Então, o cara, além de ter a possibilidade de aprender, ele ainda tem a possibilidade, num futuro próximo, ser um dos meus sócios em algum desses projetos. Então, assim, a gente está montando um ecossistema bem legal. Cara, e assim, da onde eu vim, para mim isso já é um sonho, entendeu? A gente já criou bastante coisa, muito com o direcionamento da Janaína, minha esposa. Ela é a cabeça do negócio, eu sou a execução, mas ela tem muitas ideias legais. Dentro do nosso negócio eu também tenho muitas ideias, mas assim, o cara que tem uma esposa que ajuda no direcionamento é meio caminho andado. Então, muito do que a gente construiu é graças a ela, porque foi o direcionamento da educacional foi dela. Senão, talvez eu estaria até hoje lá dentro do escritório fazendo reunião, e quantas pessoas eu teria deixado de impactar. Verdade. E tem uma frase que eu acredito muito, que é correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Como que você define dentro da sua esteira de produtos quem é que fica no raso, ou quem só tem acesso rapidinho ali e vai embora, não dá em nada, ou quem segue com você a ponto de, inclusive, se tornar sócio? Como é que você faz essa distinção? É igualmente disponível a todos? É disponível a todos. O que acontece muito no nosso mercado é que tem muita gente que oferece ganhos fáceis. Só que eu não ofereço ganho fácil. Eu ofereço que você vai ter o melhor
técnica do tributário que tem hoje no Brasil vem dentro da nossa comunidade. Até eles, não sou eu que intitulei assim, eles falam, é a melhor comunidade tributária do Brasil. Só que demanda tempo. Pô, eu estou no mercado há 25 anos. Você em 6 meses não vai aprender a fazer todos os trabalhos. Então tem muita gente que entra, 6 meses, 1 ano, não vou renovar porque não me trouxe grandes benefícios. Mas será que estudou? Será que acompanhou os encontros? Será que buscou oportunidades? Será que aprendeu aonde estão realmente as oportunidades? Porque senão não tinha gente que está comigo há 4 anos e meio. Verdade. Entendeu? Então, depende mais dessas pessoas do que de mim. Eu dou todo o suporte. E aí eu Você é o mesmo Elcio, né? Eu sou o mesmo Elcio. E aí eu vou dando essa possibilidade de crescimento. E aí o que eu faço muito? Porque você fala assim, mas aí você joga para o seu lado dos negócios. Dentro da comunidade, eu sempre faço as pessoas fazerem negócio entre eles. Então, se eu tenho um cara que eu sei que faz um trabalho sério naquela área, e que eu também faço, e alguém me pede indicação, o que eu tento fazer? Faz com o fulano. Ele também é muito bom. Vocês ganham juntos, a mentoria está de graça, todo mundo fica feliz. Agora, se vem um trabalho direto de um cliente ou de um parceiro externo, hoje, na parte de negócio, que é o pool tributário, nós temos 105 que não estão na mentoria, que alguns estão, mas eu tenho 150 sócios captadores, que são pessoas espalhadas em 23 estados, mais Distrito Federal, que trazem os clientes para a gente fazer. Uhum. Então, é uma rede mesmo. É uma rede. Esse é o meu comercial, entendeu? O cara tá empresa a empresa, porta a porta, trazendo negócio. Então, ele tem essa possibilidade. É mais uma geração de lead do que comercial, porque a força de conversão de venda é sua, se eu entendi certo, né? Eles indicam, né? Ele traz o contrato aprovado. Ah, é? Por quê? Isso a gente mudou ano passado. A gente dá a possibilidade de eles aprenderem o produto, como vender aquele produto. Então, todo mês a gente faz uma reunião mensal de sócios, onde a gente apresenta os resultados do mês e a gente dá direcionamentos. Uhum. Esse é o tipo de trabalho novo que apareceu no mercado. Porque muda toda hora, né? O tributário é muito complexo e mudou uma jurisprudência, saiu uma decisão nova, então é uma oportunidade nova. Então a gente vem dando esse direcionamento. E eu acredito muito que o crescimento veio muito desse direcionamento. Então o cara, na hora que ele vai conversar com o empresário, ele sabe mais ou menos o que a gente vai fazer. Aí ele não põe a mão na massa, a gente que executa tudo. Então, muito maneiro. E assim, esse ano eu também dei uma mudada de chave em relação aos negócios, porque eu estou muito focado no espiritual, no emocional e no físico. Então, eu comecei um projeto e é legal, né, que a gente vai criando autoridade e as pessoas vão seguindo. Então, hoje é o dia 33 do ano. Uhum. Enquanto a gente está gravando, tá? Isso aqui, gente, a gente está gravando hoje, mas vai ao ar outro dia aí. Então, quando você estiver ouvindo, não é mais o dia 33 do ano, mas quando a gente está gravando, é. E se Deus quiser, quando eu estiver assistindo, eu vou estar lá no dia 80 e eu vou estar nesse projeto. Amém. Todo dia, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, leio um livro, estudo lá 30 minutos e exercício físico. Que legal, cara. Cara, 33 dias. Ontem eu cheguei da palestra cansado, cheguei no hotel aqui em Alphaville, fui treinar, estudei, já tinha feito o estudo de manhã e a leitura da Bíblia, então eu tô com um projeto, esse ano eu quero focar muito. E eu percebi que o universo começa a conspirar a favor. Eu estar aqui, eu acredito que seja muito disso. Sim. Dessa mudança de posicionamento. Então, eu quero também que os meus mentorados sigam isso. Porque o que eu vejo? Quem vai ser o Vitor? Você deve ter o quê? 30 e... Não sei quantos anos você tem, 35 fala anos. Fala aí, 35? Eu lembro mais ou menos. Acho que você era um pouco mais novo do que eu. Eu tenho 39. 39? Eu lembro que você era um pouco mais novo que eu. Tenho 43. Qualquer idade que arriscam pra mim, começa com 30, eu já dou um sorriso. Porque daqui a pouco eu já tô no Zenta, né? Eu já cheguei, né? É. Aí quem que vai ser o Vitor com 60 anos? É o espelho do Vitor de agora. Então, se a gente não cuidar da saúde, se a gente não cuidar do financeiro, se a gente não cuidar do emocional agora, não adianta nada. Ganhei milhões, perdi a família. Eu sempre fui um cara muito família. Meu sonho sempre foi ser pai. Então, eu não abro mão. Então, quase todos os dias eu almoço em casa, quase todos os dias. Vale muito, né? Eu levo meus meninos para a escola, eu levo no futebol toda terça e quinta. Quando eu não tô, a Janaína leva, ela é um baita de um suporte também. Então, eu vejo o pessoal falando muito do vender, faturar, equity, não sei o quê. E eu tô muito preocupado com isso, que eu acho que daqui 3, 4 anos a gente vai ter um boom de pessoas que ganharam dinheiro, pessoas que gastaram muito dinheiro.
E o tributário, olha como que o tributário está envolvido em tudo. A partir de 1º de janeiro de 26, o custo de vida de todo brasileiro que depende de dividendos aumentou 11,11%. Você sabia disso? Sim, reforma, já era. Entendeu? Tributou os dividendos. Se hoje eu moro em Alphaville, pago 50 mil de aluguel de uma casa e gasto mais 50 mil para me manter. Então, todo mês eu tirava 100 mil reais da minha empresa. Até 31 de dezembro, pegava os 100 mil, pagava todas as minhas contas. 1º de janeiro, eu preciso tirar 111. Menos os 10% para me sobrar... Pra ter a mesma grana. A mesma grana. Ó, se esse episódio tá gerando valor pra você, saiba que 100% dos meus convidados são mentorados meus, são clientes meus. Então, se você quiser também saber como que eu posso ajudar você no seu negócio, entra aí em victordamasio.com.br/vdcast. victordamasio.com.br/vdcast. Preencha ali sobre o seu negócio para eu entender o seu momento e te ajudar. Eu ajudo desde quem está do zero absoluto até quem já faturou mais de 400 milhões no digital. Então, se você quiser também me ajuda no seu negócio, entra lá e a gente se fala. Como que ninguém dá valor no tributário? Como que as pessoas negligenciam o tributário? Como os empresários não veem o tributário como um pilar importante e vê a gente como um custo e não como investimento? Como que a gente consegue levantar 100 milhões de crédito em 90, 100 dias? São 100 milhões que estavam fora do bolso do empresário. E você restitui. Restitui. E estaria no bolso do governo. Entendeu? Então, assim, o tributário é um pilar muito importante. E com a reforma, ontem eu falei com os médicos, né? Eu dei uma aula sobre a tributação e esses impactos para os médicos. Cara, o problema do digital que eu vejo é que tem muita gente que virou especialista de muito assunto que nunca ouviu falar. E o tributário é muito complexo. Pô, você fez direito, você sabe como que é a complexidade de entender o tributário. E o pessoal tá falando, agora o Airbnb passa a ser tributado. Aí um cara me ligou desesperado. Eu tenho um apartamento em Copacabana, de frente pra praia, só tenho ele. Eu falei, você fatura quanto por ano? Dá uns 200 e poucos mil. É um único imóvel? Você não tem tributação nenhuma ano que vem. Porque tem uma regra. Mais de 3 imóveis ou mais de 3 imóveis e 240 mil no ano. Regra dupla, precisa seguir as duas regras. Ou mais de 20% do teto de 240, que daria 288. Então, se ele fala assim, olha, eu tenho um único imóvel e faturo 300. Então, você vai estar sujeito a um imposto maior ano que vem. Aí o pessoal começa a ficar uma loucura de... e agora os dividendos? Cria uma holding. Falei ontem, um monte de gente saiu criando holding. Sem saber o que está fazendo. Tiro no pé. Eu dei esse exemplo ontem na palestra. O Vitor tem uma empresa. Fatura muito mais que 10 milhões. Você fatura mais de 1 milhão por mês desde quando eu te conheço lá atrás, há 5 anos, e continua faturando porque eu te acompanho. Verdade. Beleza, margem de lucro alta. Aí vai lá, Vitor constrói uma holding. Transfere os 10 milhões do dividendos do Vitor no ano para a holding. Aí essa holding, lucro presumido, ou lucro real, normalmente lucro presumido. Sobre esse rendimento dessa holding, então vamos imaginar que esses 10 milhões ficaram na conta da holding um ano. Deu 15% de remuneração, 1,5 milhão. Você paga 34% de imposto sobre esse 1,5 milhão. Dá 510 mil. Eu sou advogado, sei fazer conta, tá? Porque você fez uma brincadeirinha. Você fez uma brincadeirinha com o advogado EX, o Cris. Eu adorei o episódio do Cris, sensacional. Massa, né? Ele fez uma conta, você falou assim, você é advogado mesmo, né? Advogado não sabe fazer conta, mas você é contador também. São 510 mil. Eu lembro que no começo da minha história que meu primo falou, você sempre foi bom de conta. São 510 mil. Cara, em 3 anos, se você tivesse disponibilizado esses 10 milhões no bolso da pessoa física do Vitor, você pagaria 1 milhão de imposto. Tudo bem que esse 1 milhão, você em 2 anos teria 300 mil de juros, considerando os 15%. Mas em 3 anos, igualou a carga tributária. E na hora que o Vitor precisar desse dinheiro para comprar alguma coisa, aí ele vai pagar os 10%. O que aconteceu? Você só jogou o problema para frente. O empresário não vai entender disso. E o outro lado, tem muita gente querendo vender o serviço. E o empresário não entende. Mas a mudança gera medo, né? E o medo faz a pessoa tomar uma decisão. De forma diferente que ela forma tomaria, diferente. Né? Então eu vejo que esse é o mundo que a gente está com um projeto de ensinar as pessoas a ganhar dinheiro com a reforma tributária. Porque a reforma do consumo e a reforma da renda. A gente precisa entender que são reformas distintas. E logo mais vai vir uma reforma da Previdência, porque senão vai colapsar tudo, a conta não fecha. E o que a gente vai ensinar nos próximos meses quer ganhar dinheiro nessa janela de oportunidade?
Porque todo mundo precisa de um tributarista. Mas precisa de um tributarista bom. Um cara que faça as coisas bem feitas, o cara que não leva fraude, o cara que não vai levar nenhum risco para você. E, cara, eu tô nesse mundo há quase 25 anos. Já viu muita coisa, né? Já vi muita coisa. Já vi muita gente ganhar dinheiro e prejudicar, por exemplo, um empresário que tem família para criar e o cara tá, entendeu? É complicado. Então... Mas aí uma pergunta então, pro cara que é empresário, o cara que não é advogado, o cara que não é contador. Ele contratou um tributarista, um advogado, ele contratou um contador. Ele acredita que tá tudo bem. Ele pode estar com um tributarista ruim, um contador ruim. Ele pode achar que tá tudo bem e depois descobrir que não tá tudo bem e tomar uma da Receita aí e pegar os últimos 5 anos e numa dessa quebrar. Existem histórias assim, né? Muitas histórias. Isso e aí acontece todo dia. Como que o cara pode saber? Tem aquela brincadeira, né? Você recomenda o seu contador? Recomendo. Ele é bom? Não sei. Quando der problema eu te digo, né? Como que o empresário pode ter certeza, pode saber se o contador que ele tá é bom ou se ele não é ponta firme? Se ainda não veio um auto de infração, não veio... O que eu vejo? Eu vejo assim, no mundo empresarial, as pessoas ensinam que nós precisamos entender de várias áreas. Você precisa entender de venda, você precisa entender de marketing, você precisa entender de pessoas. Eu já fui em vários eventos grandes para empresários. 3 dias. Não tem uma palestra de tributarista. Para mim já é um erro. Porque se você está ensinando o empresário a ser um bom empresário, ele precisa entender do tributário. Ah, mas precisa entender no nível? Não. Ele precisa entender, por exemplo, que se a margem dele for muito alta, provavelmente o lucro presumido é o melhor regime. Se a margem dele for muito baixa e ele não tiver grandes créditos, não for uma operação de exportação, provavelmente o lucro real. Se ele fatura menos de 4 milhões e 800, está no começo de uma empresa, provavelmente o Simples Nacional é o melhor regime para ele. Então ele precisa entender um pouco do básico. Que Só o suficiente para não se estrepar. Para não se estrepar. Ele não pode pegar as contas da pessoa física dele e pagar todas pela pessoa jurídica. Ou pagar contas da pessoa jurídica na pessoa física. Então, esse é o básico que todo mundo deveria saber. Só que o pessoal foge disso. E joga a responsabilidade no terceiro. Beleza, eu não quero saber. Eu tenho um contador que faça. E tem um tributarista que me ajuda. Primeiro, pesquisa quem que é o tributarista. Quantos anos esse cara tem de mercado? Porque hoje todo mundo virou especialista, né? Quantos anos esse cara tem no mercado? Qual que é o histórico desse cara? Beleza. Mesmo tendo esse cara, por que de vez em quando você não investe em contratar um terceiro para dar uma olhada em tudo? Isso é muito bom. Isso aí é ouro, tá? Eu tenho, por exemplo, usina, eu tenho um grupo de usinas, eu vou dar um dos exemplos. A gente tem várias assessorias permanentes. Eu tenho um grupo de usina que fatura 2,5 bi. A cada 4 meses, Elcio, monto no meu carro, vou lá na usina. Fico 2 dias lá. Relembro minha época de KPMG. Cara, toda vez eu pego coisa errada. 3, 4 milhões de ajuste. Não é que é falta de competência deles. Não é falta de competência. O olhar viciado dentro da operação não consegue Não é nem isso, Vitor. São seres humanos, cara. Você imagina 2 bi de notas de entrada. Se gera crédito, se não gera... O tributário no Brasil é muito complexo. E passa uma coisa ou outra mesmo. E aí, quando a gente vai conversar com a diretoria... Como eu já tenho essa forma de tratar, eu não coloco a culpa em ninguém. Gente, é complexo. Vocês precisam... Hoje é o Elcio que está aqui. Se um dia vocês não quiserem mais o meu trabalho, não deixe de ter esse trabalho. Contrate o João, a Maria, tenha sempre alguém. Porque é dinheiro que está indo pro ralo. Porque passa, cara. Pega um imobilizado em andamento. O cara está construindo uma máquina. Ela só vai gerar crédito a partir do momento que aquela máquina entrar em produção. É um flag no sistema. Gera crédito sim ou não? Pô, a pessoa chegou ali, esqueceu, já era. Custou 10 milhões, um exemplo de CMS 18%, é 1 milhão e 800 que está indo para o ralo nos próximos 48 meses. Só que as pessoas não enxergam, eles enxergam a gente como um custo. No entanto, toda vez que vem uma crise, o nosso contrato é um dos primeiros a ser cortado. Uma falta, para mim, de mentalidade, que eu acredito que a gente tenha muita culpa em relação a isso, porque o tributarista precisa mostrar para o empresário essa condição de necessidade de ter alguém com um olhar clínico diferenciado. Cara, eu pego assim, eu faço grandes players. O que a gente vê aí é coisa de maluco. Recomendação, assustador. Assustador. E às vezes não é um trabalho caro, não é um trabalho que vai, não são milhões de honorários. Então, cara, é um valorzinho ínfimo perto do faturamento. Nós fizemos uma usina o ano passado, cara, deu 17 milhões de crédito. Os caras ficaram 8 meses sem pagar imposto federal, cara.
17 milhões no fluxo de caixa, imagina quanto é isso. É muita grana. Faz diferença. Faz muita diferença. Ah, mas eu sou um prestador de serviço e não tenho nada. Por exemplo, o nosso mercado. Quantas pessoas do mercado digital que estão vendendo mentorias, masterminds, considerando como venda de mercadoria? Na hora que a Receita olhar para esse pessoal, por exemplo, ela já começou a olhar os médicos. Começou a aparecer um monte de decisão do CARF, que é o... Isso, e tá saindo na imprensa aí. Começou a sair na imprensa. Um monte de... Por quê? Porque ela olhou, opa, médico, rentabilidade alta, distribuição de dividendos alta. Aqui é um caminho que eu consigo ganhar dinheiro, olhando pelo viés da Receita. Tem algo aí para eles, Tem né? algo aí para mim. O digital é a mesma coisa, cara. O digital é a mesma coisa. Aí o cara tributa no presumido 8 e 12. Cara, cada 1 milhão o cara fatura, ele arruma um risco multimilionário lá na frente. Vale a pena? Será que não é melhor dar uma melhorada no preço, ajustar alguma coisa de custo e realmente dar a César o que é de César de maneira correta? Então, eu tenho um pensamento bem assim, eu acho que a gente tem formas de economizar, mas tem coisa que não dá para fazer. Dividendos. Eu tive uma reunião com os meus sócios, a gente está até bolando algumas estratégias para tentar diminuir esse impacto. Mas, cara, dependendo do que você vai fazer com o dinheiro, o Vitor tem lá a remuneração, vai entrar no mercado imobiliário e vai fazer uma alavancagem financeira através de consórcio. Opa, talvez a holding pode ser uma saída. Vitor, vamos sentar, quero entender o que você pensa para esse dinheiro. Não, esse dinheiro aqui eu vou deixar para minha menina que tem 2 anos. Vitor, então é o seguinte, cara, vamos pagar os 10%? Não tem muito o que fazer, cara. Dói? Claro que dói. Até 33 dias atrás a gente não pagava. Só que a Receita viu, é um meio de mercado, cara, que fatura muito. É um botão fácil deles apertarem e arrecadarem mais. Né? Então é isso. Tem coisa que não vai dar, vai ter que pagar. Aí aparece um monte de gente com soluções milagrosas e depois o que acontece? Esse cara some do mercado. Isso. E fica a dívida para você. E o risco fica para o empreendedor, né? É o empresário, é o CPF dele e o CNPJ dele que está ali. Então, o nosso mercado é um mercado maravilhoso para trabalhar. Eu acredito que esse podcast, esse VDcast aqui traz uma visibilidade gigantesca. Então, o empresário que estiver assistindo, ele tem que entender a necessidade de ele ter alguém ali dentro do mercado, dentro da empresa dele, alguém de mercado que consiga falar, cara, tá tudo certo, Vitor, pode dormir tranquilo, cara. Nós tivemos vários trabalhos que a gente fez, mandou para o empresário um e-mail, parabéns, sua equipe contábil e fiscal tá de parabéns, tá tudo certo, não temos nada para fazer. Eu já contratei vários, sabia, cara? Porque os caras vêm com esses sonhos, né? Tipo, eu vou olhar aqui o que tem, se tiver algo para recuperar, eu ganho uma fatia disso, mas se não tiver, aí não tem custo e tal. E várias vezes já contratei, achando que o cara vai achar. E todas as vezes o cara me parabenizou, falou, não, você recolhe corretamente. E eu ia terminar de falar isso, só que nada impede de que daqui 2 anos ter alguma coisa errada. Então, olha, a gente coloca no e-mail, parabéns, daqui 12 meses nós estamos à disposição para fazer uma nova análise. Faz sentido. Cara, isso é uma boa ideia. Existe uma estratégia de negócios que não é que ele é o dono, não, mas o Alex Hormozi, ele foi responsável por divulgar isso dessa forma, né? Que ele chama de book a call from a call. Então, quando você está numa ligação e aquela ligação não gerou o resultado que você quer, ou porque, sei lá, o tomador de decisão não estava na ligação, ou a pessoa não trouxe o marido, ou a esposa, ou o sócio, e, cara, ou não está pronta para fechar ali naquele momento e a pessoa tem que pensar ou fazer alguma outra coisa, a sua melhor chance de não perder aquele contato é marcando uma ligação de dentro da própria ligação. E a melhor forma de fazer isso é abrir a agenda e falar, beleza, quanto tempo que você precisa para isso? 1 semana, mais ou menos? Não, menos de 1 semana. Então, tudo bem. Vamos marcar a semana que vem, nesse mesmo horário? E aí, se a pessoa der ok, você já cria a entrada ali no calendário, né? Já bloqueia a agenda sua e da pessoa que tá ali. Então, vê aí no seu calendário, apareceu. Então, esse mesmo horário, semana que vem? Sim. E aí já está marcado. Assume o compromisso. Então, eu vou te dar aqui alguns milhões, tudo bem? Maravilha. Você falou que quando a pessoa não tem nada, você fala, então daqui a 12 anos estou disponível. Quem é que te procura? Daqui a 12 meses estou disponível. Quem é que te procurou depois de 12 meses? A gente procura o cliente. Então, ninguém vai te procurar depois de 12 meses. Faz sentido? Sim. Então, se você configurar um follow-up ativo que dependa de você,
Cara, isso é muito poderoso. Sim, é E é poderoso. muito fácil. É só você pegar a data, lançar lá como aniversário do atendimento. Naquela data você manda algo para a empresa. Cara, 1 ano atrás você recebeu a notícia e ficou aliviado de que Legal. estava tudo certo aí. Nesse espaço de tempo, será que existe uma oportunidade de ter algo? Cara, isso é muito É poderoso. poderoso. Você pode rodar de agora para trás e acabou. Só que eu vou te falar uma coisa. Sabe quantas empresas, de cada 100 empresas que acontece isso? Uma, no máximo 2. A maioria tem uma coisa. Existe uma pesquisa, não é o Elcio que está falando. Então, é uma pesquisa do BPT. Todo mundo tá pagando ou a mais ou a menos, né? 95% A mais ou a das menos, né? empresas pagam a mais. Uau. 95% das empresas. Então, de cada 100 empresas que a gente faz, uma ou duas a gente ou não encontra nada, ou encontra um valor tão irrisório que não vale a pena você voltar e ajustar as Sim, declarações dos últimos 5 anos. E olha, uma pausa estratégica para convidar você para ter a minha ajuda pessoal e a ajuda do meu time no seu negócio digital. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você saber como que funcionam os meus programas e como que a gente pode ajudar você a escalar os seus resultados no digital. Entendeu? Então, Pagar imposto direito ninguém tá fazendo, né? Ou tá pagando a mais ou tá pagando a paga menos. mais. Não, o problema é esse, acaba pagando a mais. Acaba pagando a mais, porque perde oportunidade do quê? A legislação mudou muito nos últimos anos. Jurisprudências foram sendo formadas e as pessoas não foram acompanhando. E deixam na mão da contabilidade, que é um cara que está abarrotado de trabalho e não consegue também acompanhar as mudanças. E aí acaba passando mesmo. Então, assim, cada 100 empresas que a gente olha, 97, 98 a gente encontra oportunidade. Que seja 100 mil, que seja 200 mil, que seja dos 300, que seja 50, não importa. A gente faz empresas de lucro presumido e lucro real e não importa o tamanho. Porque o que eu vejo? 100 mil reais para uma empresa, talvez tenha um valor muito maior do que 17 milhões para uma usina que tem 100 milhões de lucro por ano. Porque 50 mil aqui, talvez seja 2 meses de faturamento do cara. Talvez seja um aniversário de 15 anos da filha, o cara não conseguiu fazer. Então, a gente não olha por tamanho de empresa, não estamos preocupados. Como a gente tem uma metodologia muito bem formada, nós ficamos 1 ano desenvolvendo essa metodologia, todos os trabalhos saem iguais. Todos os trabalhos precisam da aprovação do empresário para a gente implementar o trabalho. Então é um negócio que roda muito bem feitinho ali. E aí a gente entrega o trabalho para o cara totalmente pronto, com retificação do jeitinho que a Receita manda fazer. Risco zero. Então, para a gente, o mesmo trabalho que dá para fazer um cliente de 10 milhões, de 20 milhões, dá um trabalho para fazer uma empresa de 80, 100 mil. Então, a gente não faz todos os tipos de trabalho. Realmente, a gente acredita que tem um outro valor, não só o financeiro, dentro do que a gente faz. A gente está ajudando, de alguma forma, a gente está servindo, e eu acredito muito nisso. Tudo que vem acontecendo na nossa vida é fruto desse pensamento de visão de longo prazo e de servir. Então, não importa. Ah, cara, minha empresinha é muito pequena. É lucro real presumido? Deixa a gente olhar. Assina o contrato. Por que assina o contrato? Porque a gente já pegou o empresário que a hora que a gente mostrou o trabalho, ele foi lá e levou para outro fazer. Uau. Ou ele falou, não, 30% é muito, eu pago se for 15%. Então, não, negociar depois do resultado não dá. Então, a gente negocia antes. Então, assim, os nossos negócios estão crescendo. A gente estava conversando antes sobre o canal do YouTube, né? Quando o projeto cresce com o tempo, igual o seu negócio. Cara, quantos anos você está faturando mais de 1 milhão por mês, sozinho, depois plugou a equipe ensinou a equipe fatura 1, você fatura... Mas não é aquele negócio de, o Vitor faturou 50 milhões num ano, o outro ano faturou 10, faturou 5. Por quê? É um negócio que vem, tá enraizado, né? Consistência é importante, né? É o que ninguém tem a disciplina de ter essa consistência sempre. De entregar um resultado, de continuar, de não desanimar. Você acha que tem hora que eu olho e falo, nossa, tem que gravar YouTube de novo. Nossa, agora... Não, ontem eu saí de casa, acordei 7 horas, fiz lá a minha leitura da palavra, li lá 40 páginas de um livro, tomei café com as crianças, montei no carro e vim para São Paulo. Poderia falar, não consigo ir. Vim, almocei com o pessoal, dei uma baita de uma palestra muito legal. Cara, eu respondi mais de 50 perguntas ontem. Sério? Que bacana. Um monte de informações desencontradas que passaram para a galera. Quase 50 médicos. Aí voltei, fiquei aqui no hotel, vim aqui, hoje fiz uma reunião. Cara, tá tudo bem. Hoje à noite eu volto para casa, janto com os meus filhos. Estamos servindo. Tem dia que eu não faço, tem dia que... Mas eu não perco essa oportunidade de poder servir, né?
E eu acredito muito que o universo vai conspirando, né? A gente faz as coisas direito, não passa ninguém para trás, e isso as coisas vão acontecendo, as portas vão abrindo. Eu não fico divulgando cliente, então eu atendo grandes players, mas ninguém sabe quem que eu atendo. Não fico usando, eu adoro marketing, mas eu não gosto de marketing agressivo, né? De prometer para os outros o que vai depender mais dele do que de mim. Eu já tive várias pessoas que passaram, cara, você tinha que mudar o seu digital para isso que você vai vender muito mais. Mas o cara não... Eu não tenho nenhuma reclamação de alguém que falou, cara, você me enganou. Você não me entregou o que você prometeu. Nunca, juro por Deus, nunca tive uma reclamação dessa. Eu tenho reclamação assim, cara, eu não faturei, tô com problema financeiro, não vou renovar. Cara, vamos ajustar, vamos ver o que eu consigo fazer. Pessoas que saíram, eu continuo ajudando, às vezes... eu tenho esse cliente, joga pro pool, a gente faz para você. O que quer dizer isso? O pool tributário que é a minha empresa de negócio, que a gente faz em parceria. O Vitor trouxe um cliente, a gente faz pro Vitor, e o Vitor fica com os 33%. E a gente consegue atender, assim, todas as áreas do tributário, do societário, do sucessório, e agora a gente está aumentando dentro daquele hub de soluções empresariais. Contratos, trabalhista, previdenciário, a gente está crescendo o grupo. E o negócio, cara, começou eu e minha esposa. Caseiraço. Sabe como que eu comecei no digital? Aquele de dezembro de 2020. A gente comprou um curso de Canva, a Janaína fez, eu fazia o texto, ela fazia a arte e a gente postava. Ficamos quase 2 anos. Curso de Canva? De postagem bonitinha? De fazer a postagem bonitinha. Uau. Quase 2 anos a gente ficou, eu e ela, meu Deus, e o Ronaldo. Só nós 3, tocando o projeto. E assim, já faturava 1 milhão no ano. Em 3, custo 0 praticamente. Uau. Fazia pouco impulsionamento, mas a gente tem muita coisa para ajustar nos projetos, a gente acredita nisso. A gente está agora com uma consultoria para nos ajudar, fechei no final do ano passado, a gente está reestruturando bastante coisa, mas a gente acredita muito nesse projeto. E é um projeto que cresceu para baixo, está enraizado, está constante, eu não deixo de atender, a gente está com um projeto bem constante. E o advogado e o contador que perder essa oportunidade da reforma tributária, ele vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse é o ano que muitas das riquezas trocam de mãos, né? Trocam de mãos. O pequeno vai ficar grande, o grande vai ficar pequeno. E o empresário vai jogar muito dinheiro fora se ele não estiver bem assessorado. Ele vai, às vezes, entrar em grandes problemas se ele for mal assessorado, em riscos, em autuações, porque, a Receita está numa ânsia de arrecadar. A conta não fecha. Independentemente de partido político, a conta não fecha. A tributação dos dividendos, aumento do lucro presumido, nós prestadores de serviço, a gente vai ter um aumento. Eu fiz uma conta, sai de praticamente no máximo 19,53 para 30. Pega um cara que fatura 25 milhões com uma margem de, sei lá, de 50% pós-custo e impostos. Se a gente fizer uma conta aí de padeiro, ele deixa de pôr no bolso 2,5 milhões. 2 milhões e 700 em janela tipo de 2025 para dezembro de 27. 10 anos eu estou falando 25 milhões, é o faturamento de um ano. É muita coisa, cara. É muita mudança. Muita mudança. Então, esse é o ano para a gente ganhar dinheiro. Acho que agora não podemos reclamar. Eu, cara, nunca reclamo. Eu, graças a Deus, minha vida... Não tenho uma vida perfeita, não sou perfeito, mas eu até estava lendo um livro que achei uma parte muito interessante. A gente precisa ter contentamento, né? Porque se a gente ficar olhando, sempre tem alguém melhor, sempre, né? O copo sempre tá meio cheio, meio vazio, depende do que você olha, né? Você olha, dependendo do meio que você tá, sempre vai ter alguém melhor que você em alguma área, ou financeiramente, ou... Se você não olhar e falar, da onde eu saí? A Janaína fala muito, cheguei no topo da montanha. Agora tem uma outra montanha. Peraí, vamos desfrutar um pouquinho dessa paisagem, desse topo de montanha, para a gente depois dar um passo e começar a subir a próxima montanha. Então... E se você tiver tempo de, vendo a outra montanha, falar, vou subir, mas espera aí que eu tô aqui curtindo, e antes, deixa eu olhar para quem não subiu essa montanha, deixa eu estender a mão para esse cara. Perfeito. Você ainda pode mentorar essa galera para subir a mesma montanha que você, né? Sim.
Toda semana, aqui no VDcast, eu trago um episódio de um empreendedor digital do bem que construiu resultados incríveis. Eu quero saber se você quer ser o próximo, não só aqui sendo entrevistado, mas talvez tendo a minha ajuda pessoal no seu negócio. Se você for no link aqui na descrição, tem um botão para você informar o seu momento empresarial, o seu momento no seu negócio. E eu ou alguém do meu time, a gente vai entrar em contato com você para desenhar um caminho para a gente começar a trabalhar junto. Se você quiser que empreender não seja algo solitário para você, mas sim algo que você faz acompanhado, vai ser um prazer ter você. Então, vai no link aqui da descrição, preenche e a gente se fala lá. Melhorou a frase, vou ensinar. Ela vai, É isso que eu acredito que é o mentor. Ela vai assistir. O mentor, ele olha a próxima montanha e é pra ele. Só que antes dele subir, ele olha pra quem não chegou naquela montanha e estende a mão. E aí, por isso, ele é extremamente bem pago, né? E às vezes ele nem fica sabendo, né? Por exemplo, você estendeu uma mão pra mim há 4 anos e meio e se eu não tivesse falado no dia do encontro do Thiago Brunet, É verdade. você nunca ia saber. Não Só é que mesmo. eu já falei pra centenas de pessoas. Provavelmente muitos compraram lá algum treinamento, algum curso que quiseram ir para a mentoria, porque falavam, Elcio, me ensina. Eu falei, cara, eu não ensino mentoria. Eu tenho condições hoje, talvez, até de ensinar, mas eu falei, cara, esse cara aqui, eu sou tributarista, quer aprender a tributar, entra aqui. Quer aprender mentoria, segue esse cara aqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, vai no podcast dele que você vai aprender muita coisa de graça ali. Eu aprendo muito. E eu acho interessante esse mundo que a gente vive hoje, né, essa possibilidade, porque assim, eu comecei a trabalhar bem cedo. E eu viajava muito na KPMG. Então, às vezes, eu andava 3.000 quilômetros numa semana. Cara, eu ficava ouvindo música. Não tinha o que escutar. Olha hoje. Eu vim de São Paulo para cá, ontem, cara, eu ouvi 3 podcasts. Uau. Quanto aprendizado. Você sai de lá de um jeito e chega aqui outra pessoa, melhor. Chega outra pessoa. Então, quem não tá usando isso, cara, não tem outra palavra, é burro. Cara, eu quando pego um motorista, quando pego o Uber, né? Eu falo pro cara, cara, o tempo que você fica entre um passageiro e outro, às vezes fica vazio. Cara, por que você não bota uma pregação? Ou um curso pra assistir? Ou uma palestra de algum tema, cara? Então, Ou alguma aula de alguma coisa? Eu ouvi essa frase, não sei de quem, alguns anos atrás, mas eu levei isso pra minha vida. Quando parado, lendo. Quando andando, ouvindo. Cara, e assim você se torna muito melhor. sim. É um hábito muito simples que muda o jogo pra pessoa, né? Muito. E vai de encontro com a frase que o Cris falou aqui no podcast dele do pedágio, né? A estrada que você quer andar vai estar intrinsecamente ligada ao pedágio que você vai pagar, né? Quer andar numa estrada boa? Paga um pedágio. Quer andar numa estrada esburacada? Você não paga pedágio, mas a estrada não vai ser a mesma. E as pessoas não fazem isso, né, cara? Verdade. Tem conhecimento aí no mercado gratuito. Um monte. Não, tem muita coisa. Acho que você deve ter Muito. quase 260. Da última vez que eu vi era 250 e pouco. Uhum. Cara, quanto conteúdo ali? Nós estamos falando de 250 horas de muito conteúdo. Muito conteúdo. Caramba, eu nunca pensei por esse lado. Se o dia tem 24 horas, se eu gravei mais de 250 episódios, e se cada episódio tem em média 1 hora, alguns tem mais, né? Raramente tem menos. Eu fiquei 10 dias inteiros da minha vida sem dormir, gravando o VDcast sem parar, meu irmão. Acabei de ficar um pouco nervoso, levemente desesperado com isso. Não sei se estou usando a minha vida da melhor forma, não. Tá. Você ficou... Se gera frutos, né? Você gerou frutos, você serviu, Mas fiquei assustado ensinou agora, muita cara. gente. Imagina 10 dias seguidos sem dormir gravando. É muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Mas, graças a Deus, que continue nos 500, que chegue nos 750. Uau. Porque precisa, cara. A gente precisa de pessoas que queiram servir. E sem pensar e querer nada em troca, né? Porque é a consequência do seu trabalho. É a consequência do meu trabalho, é a consequência de trabalho de todos os mentores. O cara tá servindo, vai vir uma indicação, vai vir um cliente, talvez você vai ajudar o cara de alguma forma numa economia, talvez o cara tá precisando de uma palavra legal, uma frase que você falou fez sentido para aquela pessoa, então joga pro universo e com certeza a gente vai colher frutos e você tem colhido muito, eu acompanho muito desde aquela época. Graças a Deus. Tem uma família maravilhosa, casou, encontrou Jesus. Não é mérito meu, não. É misericórdia de Deus. É misericórdia, sempre é, né? É graça. A gente teve E assim, é legal porque se a gente olha o passado, nós tivemos uma situação muito difícil. Nós separamos em 2018 as crianças pequenas, nós ficamos quase 6 meses separados.
Então depois, e o digital, pra gente, foi muito legal, porque nos uniu muito. Porque até então ela trabalhava, depois parou de trabalhar, cuidava das crianças, e eu trabalhava com o tributário. E aí, quando a gente montou o projeto digital, a gente começou a trabalhar 24 horas junto, ficava 24 horas junto. Ela fazia os cards, dava as dicas do que eu tinha que fazer, eu postava, eu fazia um vídeo aqui, outro ali, e o negócio veio crescendo, a gente foi amadurecendo, começamos a frequentar a igreja, nos batizamos, mudou a nossa vida, assim, completamente. A perspectiva de futuro do que eu tinha lá atrás é totalmente outra. Bebedeira, assim, um monte de coisas que não cabe mais hoje. Mudamos de mesas, mudamos de companhias, colocamos um negócio que, ó, nós 4, nós nos bastamos, sim, sem querer ser arrogante, mas, ó, vamos fazer uma viagem. Todo ano a gente fica 20 e poucos dias fora. Nós 4, cara. Aí teve gente que falou, cara, como você aguenta ficar 25 dias na Europa? Cara, eu ficava 40. É que o Thiago ensina a gente, né? Não vai abusar muito, que depois você vai enjoar, né? Uhum. Cuidado com o pote de mel, né? Não vai se lambrecar muito. Cara, nós ficamos em 2024, ficamos 26 dias na Europa. Levei eles 24? Nós estamos em 26, 23 que eu levei para assistir a Eurocopa. Os meninos são fanáticos de futebol. Cara, uma delícia de viagem, nós 4. Um tempo em família, as crianças nunca mais vão esquecer. Então, a gente aproveita muito isso e é fruto de misericórdia de Deus mesmo. Porque era pra gente, talvez, até não estar juntos. Imagina como que estariam as crianças. Meu Deus, quero nem imaginar. Não, nem eu gosto. Tá? Agora é só olhar pra frente. Que massa, Elcio. Me diz uma coisa, quem quiser aprender com você, seguir, conhecer o seu trabalho, o seu negócio, onde que eles encontram você? Tá, bom, no Instagram, @ElcioGhiotto, no canal do YouTube, mesma Mas como é que coisa. escreve? Como é que escreve? Que não é fácil, não. ELCIOGHIOTO. Elcio Ghiotto no canal do YouTube e no Instagram. São as redes sociais assim que eu mais posto. Então, toda terça e sexta, às 13 horas, eu tenho um vídeo novo no canal. Legal. E toda terça, às 9 e 7 da manhã, eu dou uma aula ao vivo no meu canal. No Instagram? No YouTube. Ah, no YouTube. Aí eu também, essa aula ao vivo, eu passo também, gravo junto com o Instagram. Então fica no YouTube e no legal. Instagram, depois eu subo ela para as duas redes. Então, para me encontrar, canal do YouTube e o meu Instagram, que é onde todos os dias eu posto alguma coisa ali do mundo tributário, que muda toda hora, né? Então, é uma área que a gente tem que estar em constante evolução. Todos os dias a gente tem que estar antenado, porque pode mudar alguma coisa. Um dos erros, por exemplo, do vídeo do Airbnb foi esse. A regra mudou dia 15 ou 16 de janeiro de 2026. Veio uma lei complementar 227 que mudou a lei complementar 214. Era a regra que qualquer locação inferior a 90 dias caía nas regras de hotelaria. Aí veio uma alteração. Ou seja, quem não está atualizado passa batido e orienta errado o cliente. E não é por mal, né? Ignorância. Não é por mal. É por isso que eu acompanho vários tributaristas também, porque ajuda a gente a ficar atualizado. Então, esses são os locais que o pessoal consegue me encontrar. Que massa. E eu tenho uma última pergunta para você. Se todo o seu conteúdo desaparecesse da internet, todas essas aulas que você fez, todo o efeito composto vai embora. Só o que sobra é esse corte que você vai gravar agora olhando para aquela câmera. E esse vídeo vai ser visto por todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo com 100% de distribuição. O que você diria para eles? Cara, eu falaria a frase que sempre norteou minha vida. Comece, não pare, não se compare. Então, independentemente de onde você está, comece. E depois que você começar, não pare, porque eu acredito que é a consistência que vai levar você para um outro lugar, para um outro patamar. Vai demorar 1 ano, vai demorar 3 anos, vai demorar 5 anos, não importa. Talvez não seja na sua vontade, nunca vai ser da vontade de Deus. Então comece, não pare e não se compare. E o não se comparar não é não se comparar sob a perspectiva de não olhar e se espelhar em outras pessoas. É não se comparar mesmo. O que esse cara está fazendo? Por que ele está faturando e eu não? É porque a comparação, se ela não for vista de uma maneira inteligente, ela te joga para baixo. E aí o que vai acontecer? Você vai começar e aí você vai parar por conta da comparação. Então, essa é a frase que eu sempre carrego comigo. Comece, não pare, não se compare. Quem é o meu mentorado, quem está nos nossos ecossistemas sabe que é a frase que... E quando eu começo realmente, a não ser que alguém falou, cara, não é o caminho, está errado, meu mentor deu uma dica, vou mudar. Mas é isso. Comece, não pare, não se compare, que em algum momento você vai atingir o seu objetivo.
Que massa, É amigo. isso. Grato pela sua participação Eu que aqui no agradeço. VDcast. Obrigado, foi uma honra. Sensacional. Obrigado mesmo e que Deus retribua essa oportunidade. Amém. Tamo junto e conta comigo, amigo. Você emocionou, cara? Por quê? É um sonho, cara. Tá aqui. Aconteceu, amigo. Eu acredito que a nossa vida a gente vai construindo dessa forma, cara. Colocando uma visão do futuro. Hoje você tá assistindo, amanhã você tá gravando. Amanhã é alguém que você tá recebendo no seu Sim. podcast e ele se emocionando. Eu falei algo aqui hoje, né? Eu falei, caramba, eu fiquei 10 dias inteiros da minha vida gravando tudo isso. Será que vale a pena? Foi uma provocação. Eu sei que vale a pena. Mas você na hora falou, não, vale sim, porque você nunca sabe, porque você tá plantando, né? Eu vou te dizer uma coisa. Isso que você falou pra eles, de começar e de continuar e de seguir plantando, a gente nunca vai saber se valeu a pena. Mas se você é feito da mesma coisa que eu, e a mesma coisa que algumas das pessoas que estão assistindo a gente ali, não é como se a gente tivesse outra opção, né? Sim. A gente tá aqui realmente pra transbordar. E você tem isso, cara. Dá pra ver, só de olhar pra você. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Comece, não pare. E siga em frente, tá? Porque muita gente ainda vai ser transformada pelo impacto da sua mensagem, tá bom? Obrigado. Deus abençoe aí, Gratidão. amigo. Obrigado. Bom demais, tamo junto. E se você tá assistindo no YouTube, a gente mencionou 2 empreendedores incríveis aqui. Um é o Thiago Brunet, e eu gravei com ele, é só você tocar aqui para poder assistir o episódio dele aqui no VDcast. E o outro é o Cris, o advogado 10X. Então toque aqui também, escolhe um dos dois para continuar se alimentando dessas histórias de empreendedores do bem.